Bem, vamos falar então sobre a PEC, né, e sobre a regulamentação da empregada doméstica. A primeira coisa que eu queria enfatizar aqui, vou dar uma noção geral de como é que funciona e como é que vem essa história da regulamentação do trabalhador doméstico, né? Bom, nós conhecemos aqui o direito do trabalho, para quem é da área do direito do trabalho sabe o que eu vou dizer, e quem não é vai ter um pouquinho dessa ideia. O direito do trabalho é muito novo, né, como ciência. O direito do trabalho, ele nasce depois da Revolução Industrial, né, quer dizer, até a Revolução Industrial nós não tínhamos normas que regulamentavam as relações do trabalho. Então, século XIX é que começam a vir normas regulamentando as relações de trabalho, porque até então nós tínhamos primeiro o trabalho escravo, né, escravidão, onde o escravo não era um sujeito de direito, então ele não era considerado uma pessoa e não tinha, portanto, direitos. Então, com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, começa-se a se estabelecer um regramento, a necessidade de um regramento jurídico para as relações de trabalho. Aqui no Brasil, isso vai acontecendo no final do século XIX e começo do século XX. E, efetivamente, como tivemos algumas constituições no começo do século XX, mas a CLT de 1943, né? Então, nosso diploma legal, que chama CLT, não sei se vocês sabem, Consolidação das Leis do Trabalho, porque nada mais fizeram os deputados da época do que consolidar as leis que existiam de forma esparsa no sistema jurídico. Por isso que ela se chama consolidação das leis e não código, né? Código é quando um grupo de deputados, de senadores, de uma comissão de representantes do parlamento sentam para discutir uma nova lei, a criação de uma nova lei se forma um código. A CLT não, né? Foi a consolidação de leis que já estavam vigentes. Então, a CLT de 1943, é claro que ela não é a mesma CLT de 1943, ela veio se modernizando, ela veio se adaptando a todas as alterações das relações de trabalho. Então, quando às vezes se critica a CLT, informando que ela é da época do Getúlio Vargas, que foi a inspiração dela foi da Carta de Lavoro, né? Enfim, de fato, isso aconteceu, mas ela não é a mesma CLT de 43. Muito embora alguns dispositivos precisam ser realmente repensados e analisados, ela vem se modernizando e vem se adaptando no longo de todos esses anos, né? E com relação à empregada doméstica, isso que é interessante, eu quero começar minha palestra dessa maneira, para que a gente possa depois interpretar tudo o que está se falando hoje. A CLT, à época, em 1943, ela trouxe um dispositivo, né, em seu artigo 7º. Eu vou pedir para ler rapidamente, só para que vocês possam se situar. Então, o artigo 7º da CLT diz assim: os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Então, aqui a CLT, já em 43, e esse artigo 7º está disposto, diz que todo dispositivo, todos os institutos que estão aqui na CLT não se aplicam aos empregados domésticos, conforme a linha A do artigo 7º da CLT. Muito bem. Então, em 43, a empregada doméstica, que já existia empregada doméstica, trabalhava sem nenhum amparo legal, amparo jurídico, porque nem a CLT a amparava. E, portanto, nós tínhamos trabalhadores trabalhando como se fossem escravos, não tinham direito à licença, à maternidade, não tinham direito, o salário poderia ser a troca de comida, de pão e moradia, não era obrigatório pagar salário para o empregado doméstico, né? Então, ela vinha, essas relações do empregador e empregado doméstico, elas são longas, de um bom período, mas se criou uma lei regulamentando o empregado doméstico em 72, em 1972. Até então, empregado doméstico tinha sua relação regulamentada pelo empregador.
era uma negociação entre empregado e empregador, porque a CLT de 43 já disse que o regramento da CLT não se aplicava ao empregador e ao empregado doméstico. Em 1972, aí sim, tivemos a lei que veio regulamentar o empregado doméstico e veio trazer regras de proteção ao empregado doméstico. Essa lei é a Lei 5.859, de 1972, que está em vigor. Em pleno vigor é o que a gente vinha aplicando até então. Além da Lei 5.859, de 72, que regulamenta o trabalho doméstico, também tem um decreto número 71.885, que aqui dá detalhes no tocante à lei, vem detalhar a lei. Então, ele complementa a lei. Muito bem. Essa lei 5.858, que é de 1972, ela vem dizer primeiro quem é empregado doméstico. Né? Porque o que a gente ouve? Ela é diarista, eu tenho uma diarista, quer dizer, diarista, faxineiro, o que é? É espécie do gênero, né? São nomes que se dá ao empregado doméstico. Aí dizer diarista, né? Ela tem direito a 13º férias? Depende. Ou a diarista é um profissional autônomo, e, portanto, não precisa da regulamentação, não está focado nessa relação, ou ele é um empregado doméstico com vínculo empregatício. Você pode até chamar de diarista, você chama como você quiser, faxineiro, diarista, mas a gente precisa entender quem é a figura do empregado doméstico. Então, a primeira coisa que a gente vê é que o artigo 1º define quem é empregado doméstico, da lei 5.859, de 72. Diz: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, aplica-se o dispositivo nessa lei. Então, o artigo 1º vem falar quem que é empregado doméstico. Então, diz, primeiro, o trabalho tem que ser contínuo. Vejam que não se aplicam para o empregado doméstico, nesse primeiro momento, as regras do empregado urbano, que tem que ter pessoalidade, habitualidade, salário e subordinação. Ele diz continuidade. Né? Ele não vai, e não tem como a gente pegar a CLT, porque a CLT está dizendo não se aplica a CLT ao doméstico. Então, esquece a CLT, a gente tem uma lei própria que regulamenta o empregado doméstico. E diz aquela pessoa que trabalha para a família, não é? No âmbito residencial. Então, se é no âmbito residencial, pode ser a babá, pode ser o faxineiro, pode ser o jardineiro, pode ser o motorista residencial, ali o motorista da casa, e trabalha para alguém que não explora atividade econômica com esse trabalho. Né? Então, se eu tenho lá uma cozinheira que presta serviço na minha casa, que faz o jantar, o almoço em casa, e eu comecei a desenvolver uma atividade gastronômica, começo a fazer coxinhas tal, e vender essas coxinhas, e a Maria, que cozinha para casa, também me ajuda nessa atividade. Quer dizer, se eu estiver explorando uma atividade econômica com o trabalho dela, ela deixa de ser uma empregada doméstica e passa a ser uma trabalhadora urbana com a CLT regulamentando a sua atividade. Então, é muito importante que fique bem claro que a atividade é residencial e que não se explore atividade econômica com esse trabalho, senão ela sai do empregado doméstico e entra na CLT. E isso acontece, né? O exemplo que eu dei da cozinheira, o motorista, né, que leva o patrão para o trabalho, fica sentadinho lá na empresa, e aí a secretária fala: seu José, vai no banco para mim? Aí seu José vai no banco, né? Aí seu José vai no cartório, que é o motorista residencial, né? Trabalha no âmbito residencial, mas ele está lá sem fazer nada, e a secretária passa para ele atividades profissionais da empresa, do patrão. Quer dizer, a gente encontra isso, esse exemplo, né, na prática, que é muito comum, e depois ele entra com uma ação falando que não era doméstico coisa nenhuma. Porque aqui houve o quê? Houve um trabalho, trabalhava na casa, mas também trabalhava para uma atividade que explora economicamente o trabalho dele. E, portanto, ele é empregado urbano e não é doméstico. Então, esse é o primeiro fato que eu queria dizer, entender o que é esse doméstico. Né? Muito bem. A partir daí, a lei estabelece direitos ao empregado. A própria lei começou a criar direitos para o empregado doméstico. Esses direitos foram se ampliando no decorrer do tempo, mas garante a ele um salário
mínimo, garante a ela férias, que até então essa lei fala férias de 20 dias úteis, não eram corridos, né? Está na lei que era 20 dias úteis, nessa na lei que eu acabei de mencionar sobre o doméstico. Estabelece algumas garantias para o trabalhador doméstico. Bom, e a partir de então, a discussão era só se ele era doméstico ou se ele não era doméstico, e fica essa questão no Justiça do Trabalho, se ele é doméstico ou se ele não é doméstico. Bom, se ele trabalha uma vez por dia, se ele trabalha 2 vezes por dia, se ele trabalha 3 vezes por dia, muito bem. Aqui ninguém estabelece número de dias. E no direito do trabalho, você pode ser empregado prestando serviços uma vez na semana, desde que o seu trabalho seja pessoal, contínuo, habitual, subordinado e mediante salário, que é uma relação de emprego. Se os 4 requisitos estiverem presentes nesse trabalho, você pode prestar serviço uma vez por semana, que você é considerado empregado. Não é? Eu mesmo tenho uma relação de emprego com a universidade. Eu dou aula na Unip uma vez por semana. Né? Só vou lá de terça-feira. Mas, primeiro, eu estou subordinada às regras da Unip. Eu tenho que seguir o conteúdo deles, eu tenho um chefe que me manda ter horário para entrar e para sair, eu tenho uma coordenadora que marca reuniões e eu tenho que ir, não é? Meu trabalho é pessoal, eu não posso mandar ninguém no meu lugar, não posso falar, olha, hoje eu não vou, mas estou mandando uma amiga que é boa em direito do trabalho, vai ela no meu lugar, ok? Não posso, porque eu fui contratado em razão da minha qualificação pessoal e profissional. Então, isso é típico de empregado, né? É habitual, eu estou toda, não é como hoje, eu não tenho vínculo na OAB, certo? Porque hoje eu vim dar uma palestra e é algo esporádico, né? É algo que não se espera. Não, todo mundo, meus alunos, sabem que toda terça de manhã, das 8 às 11, eu estou na Unip, né? E recebo. Então, eu sou empregada, mesmo trabalhando uma vez por semana. E a mesma coisa para qualquer outro trabalhador. Né? Agora, os 4 elementos devem estar presentes. Os 4 devem estar presentes. Aí a gente ouve 2 vezes dá vínculo, 3 vezes dá vínculo. É esquisito isso, né? A gente fala número de dias. Não é o número de dias que define. O que define são a presença dos 4 elementos. Só que para o doméstico, como eu acabei de ler para vocês, aqui não está falando de pessoalidade, aqui não está exigindo subordinação, está exigindo continuidade na prestação de serviços, né? Então, a jurisprudência que acaba criando, né, um critério razoável para a sociedade ficar mais calma. Porque, se você for interpretar a lei, não dá para extrair que 2 vezes por semana é diarista autônomo e 3 é empregado. Não consigo extrair esse dado matemático, né, que se faz. Mas a jurisprudência tenta apaziguar a sociedade, criar uma segurança jurídica para quem está contratando e para quem está sendo contratado. Então, hoje, a gente observa que a tendência dos tribunais é reconhecer vínculo empregatício de empregada doméstica quando ela presta serviços num período maior a 2 dias. Então, a partir de 3, 4, 5 dias, já é uma empregada e não é uma profissional autônoma. Mas tem uma decisão do professor Pedro Paulo Manos, do TST, que diz que 3 vezes ele não concedeu o vínculo. Por quê? Porque ela podia mandar a prima dela no lugar, porque ela trocava o dia, olha, não posso ir quarta você, está tudo bem? Ela tinha autonomia, tinha liberdade, podia mandar outro no lugar. Ele falou, não interessa se são 3 ou 4. Né? Agora, o professor Pedro Paulo Manos é catedrático, tal, estudioso. Então, ele entrou aqui no espírito da lei. Mas isso, de fato, não traz uma segurança jurídica. Né? Então, o que se observa hoje na jurisprudência é que, mais do que 2 dias, se considera o empregado doméstico. Menos de 3 dias, pode-se discutir aqui a relação de um profissional liberal, um profissional autônomo. Agora, ressalto que seria interessante, quem for contratar para 2 vezes por semana, deixar meio claro que ela pode trocar o dia, que ela tem autonomia de trocar o dia, de repente ela pode mandar uma outra pessoa no lugar de confiança, desde que o empregador concorde. Então, mostrar uma autonomia para justificar o enquadramento como empregado autônomo, como trabalhador autônomo e não empregado doméstico. Ok? Muito bem. Feito isso, nós vamos voltar depois um pouquinho na lei, porque a lei ela foi alterada, né? Tivemos algumas alterações, mas o que é importante é que, em 1988, então saímos de 72, 73, um decreto que regulamenta, e aí, em 1988, com a nova
a Constituição Federal, a empregada doméstica entra no bojo da Constituição. Até então, nós não tínhamos regulamentação constitucional sobre empregado doméstico. E o empregado doméstico passa a ser cuidado, tutelado constitucionalmente. E onde foram criados esses direitos? No parágrafo único do artigo 7º da CLT. Então, mantém-se a Lei 5.859 de 72 e cria-se direitos que até então a lei não contemplava, né? O artigo 7º, no caput, ele vem dizer que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Então, esse é o objetivo da nossa Constituição Federal, melhorar a condição social dos trabalhadores. Aqui não fala nem empregada, fala trabalhadores, gênero, né? E melhorar a vida de quem? Dos trabalhadores urbanos e rurais. Né? E outros direitos que ainda possam vir, que possam ser regulamentados por convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho. Mas esses que estão no artigo 7º é o mínimo, é um patamar mínimo civilizatório. Né? É um patamar mínimo para estabelecer condições mínimas de trabalho, condições mínimas de vida, respeitando a dignidade do ser humano. E aí estão aqui todos os direitos elencados no artigo 7º. O legislador constituinte, até porque sofreu pressões à época, né, falando, olha, não dá para tratar o empregado doméstico como um trabalhador ou empregado urbano, porque o empregador não explora a atividade econômica com o trabalho dele, é diferente, não é a mesma coisa que trabalhar numa empresa, que trabalhar na indústria, né? Então, vamos flexibilizar, não vão ser todos os direitos que a gente vai conceder para ele. E aqui, num parágrafo único, né, estabeleceu alguns direitos e veio trazendo esses direitos num parágrafo único, veio repetindo quais os direitos de forma taxativa. Né? Então, muito bem, parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos direitos previstos no inciso 4º. Aí você vai no inciso 4º, é salário mínimo. Então, o salário mínimo passou a ser garantido para o empregado doméstico. Depois, inciso 15. Se for no inciso 15, significa repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Eu lembro que em 88, eu já estava começando a trabalhar, tenho que dizer isso, né? E eu lembro que tinha pessoas assim, como assim? A empregada tem direito a um dia de descanso na semana? As pessoas ficavam indignadas, porque as empregadas davam uma folga uma vez por mês, um domingo a cada 20 dias de trabalho. Era esse o hábito, era esse o costume. Você tem que dar um dia na semana para a empregada descansar? Foi um absurdo. O movimento era esse que a gente está tendo aqui, para discutir exatamente esses direitos que foram consagrados na Constituição, porque eu tinha uma colega que falou, meu Deus, pelo amor de Deus, ela vai embora a cada 20 dias, como que eu vou fazer agora sem ela no domingo, né, para fazer o almoço, para fazer o jantar, para o café da manhã, no sábado, enfim, foi um problema, mas aqui em 88 já se considerou um dia na semana de descanso, a cada 6 dias de trabalhado, o 7º tem que ser descansado. O que mais? 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3. Ela já tinha férias, né? Então, ela já tinha direito de 20 dias úteis. Houve uma alteração no próprio decreto, depois da Constituição, e ela passou a ter direito a 30 dias corridos. Agora, ela passou também a ter direito a 1/3 das suas férias. Então, ela sai de férias, recebe o salário do mês, porque férias é isso, não é ganhar um salário a mais. E é uma confusão para a empregada entender, né? Porque você antecipa o salário. Quer dizer, quando ela volta, ela não tem nada. Ela tem que entender que ela... E isso todos os trabalhadores, não é a doméstica. Todo mundo que sai de férias gasta o dinheiro nas férias e isso vai demorar um mês para receber. Né? Enfim, então, ela também tem direito a essa antecipação das férias, do salário, com mais 1/3. Isso, realmente, ela tem esse direito, com mais 1/3. Muito. Pode vender 10 dias? Está na CLT. Eu que pergunto para vocês. Está na CLT. Não está no decreto, não está na lei, está na CLT. Lembraram? Se alguém ouviu esses dias alguém falar desse artigo 7º, a linha A da CLT? Está todo mundo falando no intervalo de 1 hora, de adicionar. Alguém falou que precisa tirar esse artigo 7º para a gente pensar em tudo isso? Alguma coisa precisa ser feita? Se não, está na CLT. Muito bem. O que mais? 12 já falei? Vamos lá. Gozo de férias, depois, 17, inciso 17.
18. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Então, ela passou a ter direito à licença. O que é licença? O afastamento. No momento em que ela se afasta para ter o bebê, ela vai receber do INSS esse período e ela fica afastada o período de licença, que é de 120 dias. Então, tem direito à licença. O que mais? Licença paternidade, da mesma forma, na forma da lei. Então, também o empregado doméstico tem direito à licença paternidade, se for o empregado doméstico. Aviso prévio proporcional, também se aplica à empregada doméstica, isso em 88. O que mais? 21. Reconhecimento das... não, desculpa, reconhecimento é agora. Aviso prévio. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde. Ainda não tinha. E, inciso 24, aposentadoria. Muito bem. Então, isso que foi ampliado em 1988. Mudou? Parou por aqui? Não, não paramos por aqui. Tivemos uma lei em 2001, que é a Lei 10.208, em 2001, que o empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do seguro-desemprego no valor do salário mínimo. E por que ela passou a ter direito ao seguro-desemprego? Porque foi criado também em 2001, pela mesma Lei 10.208, o direito ao FGTS facultativo. Está no artigo 3º-A da lei do doméstico. O artigo 3º-A foi inserido pela Lei 10.208. O artigo 3º-A diz: é facultada a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante requerimento do empregador, na forma do regulamento. Ponto. Então, o empregador doméstico que quisesse incluir o empregado doméstico no regime do FGTS poderia, a partir de 2001. Aquele empregador que incluiu o seu empregado no FGTS, obrigatoriamente, o governo, o Estado, passou a ter a obrigatoriedade de conceder o seguro-desemprego ao empregado doméstico. Por quê? Porque ele faz parte do sistema do FGTS, portanto, tem direito ao seguro-desemprego. Está no artigo 6º-A da Lei 59/72. Então, isso foi em 2001. Já tivemos uma novidade. Tivemos mais novidade? Quem pode me falar outra novidade? A estabilidade da empregada doméstica, né? A estabilidade da doméstica passa a ser também uma norma concedida em 2006, que concedeu à empregada doméstica estabilidade no emprego. Quer dizer, ela não pode ser demitida, ou ela, né, só mulher gestante, não pode ser demitida do trabalho, da confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Tem estabilidade. Isso não estava previsto na Constituição Federal. Isso veio por meio de lei federal. Muito bem. Sim, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Isso é estabilidade. Significa o quê? Que ela vai trabalhar. É claro que tem toda uma reclamação, porque o trabalho doméstico é um trabalho mais pesado fisicamente. Então, aquela empregada doméstica que lava a janela, que sobe na escada para limpar a janela, para lavar azulejo e tal, depois de um período da gestação, fica um pouco mais complicado. Quer dizer, a sua capacidade física fica reduzida. Então, por isso que ninguém quer, né? Os problemas intercorrentes sim, afastamento, né? Uma licença. Isso. Então é o seguinte, mas passou a ter direito à estabilidade. Quer dizer, uma garantia a quem? Uma garantia ao nascituro. É uma garantia de que a mãe, que o filho, né, que está sendo ali gerado, tem a garantia de que a mãe tem um trabalho, né? E que mesmo depois que ele venha a nascer, ela ainda tem esse trabalho, tem o salário e tem como sustentá-lo. Então, é uma garantia do nascituro, é um direito ao nascituro. Tanto é que a mãe gestante não pode renunciar a esse direito.
Não tem como ela pedir demissão, não tem como ela... Ah, mas ela não quer continuar trabalhando. Bom, aí tem que chamar o sindicato, estabelecer as condições, e mesmo assim ela tem direito a esses salários a título indenizatório. Então, não é um direito, é um direito indisponível, não é um direito da mãe, mas um direito ao nascituro, né? Então, a empregada doméstica também passa a ter em 2006. Muito bem. E agora temos essa novidade, né, estabelecida aqui pela emenda constitucional número 72. 72. Muito bem. A emenda constitucional número 72, ela estabelece, ela altera a redação do artigo 7º, do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. É uma emenda constitucional, né? Então, altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Para quê? Então, ela diz, para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. É o que está dito na emenda constitucional. Então, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo único. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Então, a gente vai agora, mudou a redação do parágrafo único do artigo 7º. É o que fez a emenda constitucional. Não mexeu na lei da doméstica, a lei da doméstica está lá, 5.859 de 72, o artigo 7º da CLT está lá, a linha A, dizendo que ao empregado doméstico não se aplicam as leis da CLT. Ponto. Muito bem. Vejam só, só explicando que quando o parágrafo único entrou em 88, o artigo 7º da CLT também não foi revogado, mas era possível, dentro desses direitos, o descanso semanal remunerado era possível regulamentar, porque a própria lei já falava alguma coisa, e a lei, por exemplo, do DSR não está na CLT, é uma lei fora da CLT, a Lei 605/49. Então, a gente aplicava a Lei 605/49, que não é da CLT. Não é? Mas os demais dispositivos, né, por isso que eu dei o exemplo para vocês, pode vender 10 dias, está na CLT. Então, não podia vender 10 dias, porque não se aplica a CLT a ela. E assim nós seguimos adiante até agora. Então, eu já começo falando para vocês que a gente tem que pensar nisso diante do que eu acabei de expor numa análise jurídica, fazendo uma avaliação jurídica. Diante disso, o que foi acrescentado? Então, nós vamos ver aqui o que foi acrescentado. Ele manteve todos os incisos, né? E foi interessante, porque o parágrafo único ele diz: alguma coisa dá para se aplicar imediatamente, outras nós vamos precisar de lei para regulamentar. Vai ter que estudar um pouco melhor, vamos ter que discutir um pouco melhor para a gente começar a regulamentar. Então, o que se aplica imediatamente? Aquilo que já estava, que eu já mencionei, e alguns outros incisos que não estavam no parágrafo único e que eles trouxeram para o parágrafo único. Primeiro, inciso 1, não tínhamos isso antes. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Quer dizer, não é possível mandar o empregado embora sem causa ou arbitrariamente nos termos de lei complementar. Isso aqui não foi regulamentado nem para o trabalhador urbano e rural, né? Que preverá uma indenização compensatória, dentre outros direitos. Isso aqui, em 88, a Constituição garantiu aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao contraditório. Os empregados não podem ser demitidos arbitrariamente ou sem justa causa, nos termos da lei complementar. Não chegou a lei complementar até hoje, né? A gente só tem uma convenção da OIT, que é a Convenção 158, que garante o contraditório na hora da dispensa. Na 58 não cria estabilidade eterna, ela cria o contraditório, né? Nós aprovamos, ratificamos essa convenção e ela foi denunciada pelo presidente da República e saiu do nosso mundo jurídico, porque ela entrou, quando você aprova uma lei internacional, ela não entra como lei complementar. E aqui a Constituição fala que tem que ser por lei complementar, né? Então, por conta disso, a gente ainda não tem uma lei complementar que venha regulamentar a proibição da dispensa sem justa causa ou arbitrária, tanto para o urbano quanto para o rural, e, portanto, para o doméstico também. Enquanto isso, a lei tem que prever uma indenização compensatória. Qual é a indenização compensatória? Os 40% do FGTS.
Então, enquanto nós não tivermos uma lei regulamentar, uma lei complementar que regulamente de que maneira essa dispensa arbitrária vai ser vedada, essa dispensa sem justa causa vai ser vedada, se paga uma indenização, que é de 40% sobre o FGTS, que está prevista na lei do FGTS, para os trabalhadores urbanos e rurais. Muito bem, a doméstica entra agora aqui no inciso 1º. Muito bem. Ela entra no inciso 1º. A indenização é de 40%, então? Porque ele está se remetendo a uma lei específica. Se a gente for atrás da lei do FGTS, ele só trata do trabalhador urbano e rural. Então, eu não consigo aplicar imediatamente a indenização de 40% do FGTS para o empregado doméstico. Eu vou precisar de uma lei que venha regulamentar não só a multa, como o próprio FGTS. Porque a lei do... Ou você altera o FGTS e cria um artigo que diz todos os dispositivos dessa lei aplicam ao seu doméstico, aí você pega o FGTS e aplica 8%, a multa de 40%, que está lá. Ou você diz, não, vamos criar uma lei específica de regime de fundo de garantia para o empregado doméstico. Uma alíquota menor, é o que a gente está lendo agora nas discussões. A gente está vendo os deputados querendo reduzir a alíquota dessa indenização de 40%, para tirar essa indenização, não paga nada, não é? Eu tenho um deputado do PSDB que fala que vamos fazer uma lei que não se pague nada de indenização, mas vai ter que criar alguma indenização, porque o inciso 1º está garantido. E está dizendo, enquanto não houver lei complementar, tem que ter uma indenização pela dispensa sem justa causa. Então, não dá para tirar 40%. Você estabeleça uma outra indenização, então, para o doméstico. Mas tem que ter uma indenização. Porque o inciso 1º está garantido ao doméstico, não é? Ah, uma alíquota também. Bom, muito bem, então vamos criar uma lei. Ou diz, aplica seu FGTS para o empregado doméstico. Aí podemos aplicar. Então, por enquanto, o FGTS não é para se preocupar. Precisamos que seja regulamentado. Ok? Bom, seguro-desemprego. Seguro-desemprego é consequência do FGTS. A empregada doméstica que já tem FGTS, em razão da lei de 2001, que eu já mencionei, que é facultativa, já tem direito ao seguro-desemprego, que é um benefício pago pelo governo. Então, seguro-desemprego agora se mantém pela obrigatoriedade do FGTS. Se eu ainda não tenho uma lei que regulamente o FGTS, eu não posso ainda pensar em seguro-desemprego. Só para quem já optou pela nova lei. Perfeito? Muito bem. Fundo de garantia do tempo de serviço. É outro direito que foi consagrado com essa alteração. Acabei de explicar que não dá para aplicar a lei do fundo de garantia como está. Então, não precisam se preocupar neste momento. Ah, e se eu tenho uma empregada que eu já estava pagando o FGTS dessa forma? Continua pagando. Era facultativo, continua fazendo o que você está fazendo. Vamos esperar essa nova lei, que vai ter que informar como fica a situação daquele que já tinha o FGTS como um direito no seu contrato de trabalho. Vai ter que especificar. Então, não se mexe ainda no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos ter que ainda esperar negociar. Salário mínimo já era garantido. Interessante, o inciso 5, ninguém falou nada. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Esse inciso 5 aqui não está recepcionado para o parágrafo único. Então, o piso salarial não está garantido. Agora, nós vamos ver um pouco mais à frente que o reconhecimento das convenções e os acordos coletivos foram dados. Então, nada impede que as entidades sindicais negociem um piso salarial para os trabalhadores. Eu queria lembrei agora de uma questão para pensar, o salário mínimo está garantido. Nós temos que pensar, o salário mínimo nacional hoje é de R$ 678, mas aqui, em São Paulo, é de 755. Então, o piso tem que ser o maior, o que se tem que reconhecer é o piso maior. Então, se o salário mínimo... Desculpa, piso não, salário mínimo. Se o salário mínimo regional for maior do que o nacional, se aplica o salário mínimo regional. Portanto, a empregada doméstica em São Paulo não pode receber menos de R$ 755. Quero ressaltar também que este valor do salário mínimo nacional ou regional leva em consideração um limite de jornada máxima de 44 horas semanais e 8 horas diárias, que dá no máximo 220 horas por mês. Tanto é que, para a gente saber o valor da hora, do salário hora, é pegar o salário e dividir por 220. Esse é o coeficiente. O que é esse 220? Nada mais é do que 44 horas vezes 5 semanas. E a gente chega em 220. Se a empregada
trabalha, empregada, registrada, mas não trabalha 44 horas. Eu quero uma empregada 3 vezes por semana. A gente já chegou à conclusão que ela é empregada. Eu vou pagar o piso mínimo proporcional ao número de horas. Então, eu preciso saber, proporcionalmente, é possível, não tem que pagar o salário mínimo para quem trabalha 3 vezes na semana, para quem trabalha 4 horas por dia. Né? Então, ele é proporcional ao número de horas. E quando a gente pensa em salário mínimo ou em salário regional, está se levando em consideração 44 horas, 220 horas mensais. Portanto, é possível pagar esse salário mínimo ou regional proporcional ao número de horas trabalhadas. Isso que é importante, e a jurisprudência já tem isso muito claro, né? Embora a lei nada mencione. Irredutibilidade do salário. Não é possível reduzir salário. Essa é uma garantia para a empregada doméstica também. Tem gente que diz o seguinte, puxa vida, mas eu concedi um salário muito mais do que se paga no mercado, porque como não pagava hora extra, eu pagava um salário maior. Sinto muito. Não dá agora para você falar, bom, então agora eu vou pagar 800, estou pagando 1.500, ninguém paga 1.500, vou pagar 1.000, que todo mundo paga, porque eu já 1.500 eu fazia um salário que a gente chama complessivo, ou seja, estou aqui pegando todas as horas extras, adicional noturno, tudo que eu acho, 1.500 está de bom tamanho. Sinto muito, o salário dela é 1.500 e agora você vai ter que pagar hora extra sobre isso, sobre esse salário, porque o salário é irredutível, né? Salvo negociação coletiva. Então, nós vamos ter que esperar, que nós já temos sindicatos de domésticos, já temos sindicato de empregador doméstico, então vamos esperar os sindicatos negociarem, você bater na porta e falar, pelo amor de Deus, eu preciso reduzir o salário, que eu estou pagando uma fortuna e não vou poder pagar hora extra sobre isso. Se você conseguir um acordo coletivo com o sindicato, é possível reduzir salário, é o que está na Constituição. A irredutibilidade salarial, salvo o acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. É necessária a presença do sindicato nessa situação. Garantia do salário nunca inferior ao mínimo já estava garantido, 13º salário já estava previsto, né, no parágrafo único. Inciso 9º, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, o empregado doméstico que prestar serviços no período noturno tem direito a receber uma remuneração diferenciada. Quem trabalhar em horário noturno tem direito a receber mais do que o horário diurno. Muito bem. Bom, horário noturno para a CLT diz que o urbano é das 22 às 5. E o rural tem 2 horários, para quem trabalha na agricultura e para quem trabalha na pecuária. É diferente. Para o urbano é das 22 às 5, quem trabalhar nesse horário. Se trabalhar nesse horário, tem um adicional noturno, que é de 20%, não é? E tem uma ficção jurídica. A hora, para quem trabalha no horário noturno, não é à noite, horário noturno, das 22 às 5. Porque à noite, 8, 7 da noite é noite, 8 da noite é noite. Não é isso, é o horário noturno que está fixado na lei, das 22 às 5. Quem trabalhar nesse horário tem um adicional de 25% e tem uma ficção jurídica dizendo a hora noturna não tem 60 minutos. É uma ficção jurídica, a gente sabe que tem 60 minutos. Tem 52 minutos e 30 segundos. Significa que a cada 52 minutos e 30 segundos é para ser computado 1 hora. Isso é triste. Depois que eu entendi, eu fiquei apaixonada por isso, mas é triste de entender, e na prática os juízes não entendem, quando vê esse daí fica desesperado. E cálculo, para você impugnar os cálculos, né? É um desespero na esfera trabalhista. Então, é um desafio. Para quem está afim, é um desafio, porque poucos entendem. Mas, enfim, significa basicamente, se você fizer das 22 às 5, vai dar o quê? De verdade, ele trabalha 7. Se você considerar que a cada 52 e 30 é 1 hora, vai dar 8. Então, basicamente, ele trabalha 7 ganhando por 8. É esse o resumo da ópera. É uma vantagem de quem trabalha 7 ganhar por 8, porque a hora não tem 60 minutos. Muito além do adicional, então são 2. Isso para o urbano, porque para o rural ele tem 25% de adicional noturno, um pouquinho mais, e não tem essa história de hora reduzida. Podia fazer isso para o urbano para facilitar, né? Aumenta. Então, para o rural é diferente. 25% adicional noturno e não tem hora reduzida. E para o doméstico? Não sei. Não sei. Porque a CLT está dizendo não se aplica ao doméstico. Né? Começa às 22, horário noturno? Não sei.
Preciso esperar se vai começar 22, se vai começar às 7 da noite, se vai fazer igual a CLT, se vai ter hora reduzida, se vai ter... Isso aqui, a CLT, não se aplica. É o que eu entendo, né, da minha praia. Essa é a minha praia. Então, do que eu consigo tirar aqui, é isso. Né? E só fazendo aqui um parênteses, eu falei, mas eu estou ouvindo palestra e ninguém fala do artigo 7º, só vejo falando de adicional, ninguém fala desse artigo 7º e tal. Aí eu vi na quinta-feira passada que a deputada, a Benedita, ela é deputada, né, ainda, não é senadora, a Benedita da Silva já está com um projeto para revogar o artigo 7º da CLT. Ah, agora sim. Então, alguma coisa tem que ser feita. Ou a gente vai ter uma lei que vai regulamentar o horário noturno do doméstico, ou a gente vai dizer, tira a linha A do artigo 7º. Agora vamos estudar a CLT e ver onde dá para aplicar. Enquanto isso não acontecer, não tem o que fazer. Não dá para falar. Né? Se paga, se não paga, se é 22, se... não dá para aplicar. Que a gente não tem como aplicar, ele não é autoaplicável. Ou tira o artigo 7º, aí a gente aplica a CLT. Bom, salário família, também ele passou a ter direito. O salário família é uma verba paga pelo Estado. Então, aqui não é o trabalhador, não vai pagar um salário família. Né? Dependendo do número de dependentes que o trabalhador tiver, ele tem o direito ao salário família e tem uma lei que regulamenta o salário família. Então, o salário família é um benefício do Estado que vai ser concedido pelo Estado. Então, não tem nada a ver com o empregado. É claro que o empregado vai ter que dar um documento dizendo quantos filhos ele tem, a idade, porque dependente, o empregador vai ter esse trabalho de dar entrada nisso para ele começar a ter direito ao salário família. Mas é uma questão burocrática administrativa, não vai mexer no bolso do empregador. É um benefício. Posso deixar para... Mas vai anotando. Muito bem. Aí, inciso 13. Agora sim. Agora, a pergunta que não quero calar. Jornada de trabalho. Significa que, até semana passada, quando que entrou em vigor? Semana passada, né? Isso. 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 Dia 3. Todo mundo falou que é dia 2, foi o dia 3 de abril. Até o dia 3, o empregado doméstico que entrasse com uma reclamação trabalhista pedindo horas extras, o pedido era juridicamente impossível. Né? Mas aqui nós estamos vendo o direito ao trabalhador, aqui a gente precisa aplicar o princípio da isonomia. Muito bem, mas era impossibilidade jurídica do pedido. Não tem como reconhecer esse pedido a horas extras, por mais que ele trabalhasse 12 ou 14 horas. Ponto. Agora não. Né? Agora esse pedido é juridicamente possível. E o inciso 13, ele fala umas coisinhas assim. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. É isso. Então, nenhum trabalhador, e agora o doméstico, pode trabalhar mais do que 8 horas diárias e 44 semanais. Ponto. Tem que ter intervalo? Tem, no mínimo 1 hora. A CLT diz. Até 4 horas, artigo 71 da CLT, até 4 horas não tem intervalo, de 4 a 6 horas, 15 minutos, acima de 6 horas, no mínimo 1 hora e no máximo 2, salvo negociação coletiva. Então, a CLT quis dizer que de 6 para 8, ele tem direito a 1 hora, no mínimo 1 e no máximo 2. Nada impede de conceder 2 horas de intervalo para a refeição. Portanto, tem que ser no meio da jornada. Não posso dar 1 hora no começo, 1 hora no fim, 2 horas no final. Não é flexível. Ele tem um objetivo. O legislador entendeu que o empregado precisa ter uma pausa no meio do trabalho para a refeição, para que ele possa repor suas energias. É essa a finalidade. Então, não adianta querer distribuir no começo, no fim, é no meio. No mínimo 1, no máximo 2. Por quê? Porque esse tempo de intervalo ele é excluído da jornada, ele não conta como jornada de trabalho. Então, se você vai dar 2 horas de intervalo para a refeição, para um trabalhador, aqui em São Paulo, que trabalha numa empresa, ele vai trabalhar 4 horas, descansar 2 e trabalhar mais 4. Quer dizer, ele vai ficar 10 horas envolvido com o contrato de trabalho dele. Porque aqui nós não temos condições, ou poucos têm, de ir para casa, almoçar, tirar uma sonequinha e voltar para o trabalho. Né? Tanto é que tem muitos trabalhadores que querem reduzir o intervalo. Mas, pelo amor de Deus, eu como em 15 minutos, eu como em meia hora. Por quê? Porque ele não vai ficar tão envolvido com o trabalho. E não é possível, pode o sindicato, não é possível reduzir intervalo.
Não é possível reduzir, porque é uma norma de ordem pública que se destina à segurança e medicina do trabalho. Então, é um direito indisponível. Ele precisa ter, no mínimo, 1 hora para quem trabalha em jornada superior a 6 horas. Ok? E olha que a lei fala, no máximo 2, para não perpetuar isso. Salvo negociação coletiva, deixou as entidades sindicais negociarem. Aqui, os sindicatos de bares e restaurantes negociam um intervalo de 4, 5 horas. A CLT deixa com o sindicato. Então, o garçom trabalha 4 horas, de manhã, na hora do almoço, tira o intervalo de 4 horas e volta no jantar para trabalhar. Né? Quer dizer, ele fica ali envolvido com o trabalho 12, 14 horas. Está negociado pelo sindicato, ok. O sindicato, como ele não negocia para piorar a situação do trabalhador, ele fala, olha, eu negocio 4 horas, mas vocês vão ter que dar seguro-saúde, seguro direitos que a lei não prevê para melhorar a situação dele. Mas, enfim, diante disso, e a doméstica? Não sei. O intervalo está na CLT. É para a gente aplicar a CLT? Então, se a gente fala... Então, eu estou muito insegura, e eu fico assim com inveja das pessoas que falam com tanta segurança. Que, no mínimo, é de 1 hora, que agora você tem que ter... Eu falo, nossa, que delícia ter essa segurança. Né? Eu queria ser assim e falar dessa maneira. Mas eu não consigo, né? Porque esse artigo 7º me persegue. Né? Então, eu não, juridicamente analisando, eu não consigo... Ah, mas você tem que... Sim, foi revogado tacitamente, não foi revogado, não tem como você pensar, essa revogação tácita não aconteceu. Né? Não houve uma revogação tácita, porque é uma categoria diferenciada, precisa de um tratamento diferenciado. Então, eu preciso de alguém que fale, olha, embora seja uma categoria diferenciada, aplica-se a ela. Né? Então, na minha opinião, enquanto prevaleceu o artigo 7º, eu não sei qual é o intervalo que ela tem. Para me garantir, se eu tenho um cliente que vai bater na porta, eu vou falar, olha, dá pelo menos 1 hora. Né? Porque eu não sei o que vai passar na cabeça de juiz. Então, para se garantir, dá 1 hora para ela de intervalo. Essa 1 hora é excluído da jornada. Portanto, ela começa às 8 da manhã, sai às 5 da tarde e tem 1 hora de almoço. Das 8 às 5 são 9, menos 1 de almoço, trabalhou 8, ok. Muito bem. Se ela fizer isso de segunda a sexta, vão dar 40 horas. Não é obrigatório que ela trabalhe mais 4 no sábado. Não é. A lei estabelece o máximo. Nada impede que o contrato por 40, 25, 20, 22. Aqui é o máximo, é uma proteção. Então, se eu falar, olha, não quero sábado, me incomoda, aí nós temos que entender que o que prevalece é o contrato. Se você contratou para trabalhar 8 horas de segunda a sexta, não dá para depois exigir 4 horas. Né? É essa a jornada de trabalho contratual e é essa que prevalece. Porque houve o quê? Houve um acordo tácito, verbal, que ela não trabalharia o sábado. Então, se depois de 6 meses você falar, agora vai ter que vir de sábado, ela está muito folgadinha, ela vai vir sábado porque a Constituição me garante 44 horas. Sinto muito. Né? Porque o que interessa para o direito do trabalho é a negociação escrita, tácita, verbal, não é nada solene. Então, se ela já vinha trabalhando 40 e você passa para 44, você vai ter que pagar hora extra. Essa coisa vai ter que modificar para esse fim. Pô, anota e vamos responder no final. Okay? Bom, ainda falando da jornada. Bom, controle de horário. Aí eu fico vendo, né, Ana Maria Braga, o pessoal, pega esse caderninho. Nas livrarias não tem livro de ponto, se alguém quiser comprar, né? Não existe mais. Ou gente comprando relógio de ponto, mas nem as empresas compram relógio de ponto, né? Eu fico assim, impressionada, né? Como isso mexe na sociedade. Um monte de empresa não tem cartão de ponto, né? Dentro de casa, o cartão de ponto, coisa esquisita, as crianças lá mexendo. Mas, enfim, né? Imagina, que coisa esquisita, né? Mas, assim, tudo bem, né? Mas, assim, se a gente for aplicar a CLT diz, empresas com até 10 funcionários, 10, não precisa de controle de horário. Empresa com até 10 funcionários, artigo 72 da CLT, não precisa de controle de horário. Mas se empresa com 10 não precisa, por que eu, na minha casa, vou precisar? Não, né? Então, esse desespero pelo cartão de ponto, pelo relógio, eu olho aqui e falo, mas não é possível, alguém precisa falar alguma coisa aqui. Né? Porque é um desespero. Agora, ok, se ela entrar com uma reclamação trabalhista e falar que trabalhava em hora extra, como é que eu vou provar? Bom, se você for uma pessoa organizada, e você falar, bom, vou comprar um livrinho, e ela coloca o dia, a hora que ela entrou, a hora que ela saiu,
Pronto, se ela vier com mentira, eu tenho aqui a prova. Facilita bem a vida do juiz e a sua. Ok. E se eu não tiver? Olha, mesmo que aplicar CLT, eu não sou obrigada a ter. Mesmo que a gente arrancar esse artigo 7º. Eu não sou obrigada a ter. O problema é da prova. E, se eu não tenho, cabe a ela provar. Ah, ela vai provar. É possível. Quem vai provar? Quem mora em casa? Meu filho, minha filha? Ah, bom, teu porteiro, teu zelador, teu faxineiro e tal. Então, mas aí é que tá. É uma questão de... Não é que é obrigatório ter o controle, é uma segurança. Para aquilo que está acontecendo, está refletido num documento. Pronto, está aqui no documento, está assinado. Mas mesmo assim ela pode falar, ó, o horário é britânico, porque ela vai aprender. O horário é britânico. Eu entro às 8h17 durante 5 anos. Isso não tem validade. Alguém entende sobre o horário britânico? Fora nós aqui da área? Se ela marcar 5 anos, das 8 às 17, o juiz vai falar, isso aqui não tem validade, é britânico. Isso aqui não reflete a realidade. Então, mesmo que você fizer tudo isso, se tiver britânico, também não tem a validade. Então, eu quero dizer o seguinte, esse desespero, né, as pessoas precisam se acalmar e usar a razão. Bom, não quero saber, tenho 5 empregados em casa, não quero confusão, vou botar o relógio. Ótimo, perfeito, não é que eu sou contra. O que eu acho é que as pessoas não precisam ficar desesperadas atrás de livro, atrás... Pronto, se uma hora der, eu ainda não fiz nada disso, nem quero fazer, né? E vou ter que fazer uma hora, talvez, mas não estou preocupada com isso. Porque você imagina ela ter que marcar esse todo dia, toda hora, vai errar, vai esquecer, vai acontecer tudo isso. Ainda mais marcar intervalo. As empresas, não é obrigatório marcar o horário de saída para o almoço e volta. Não precisa, basta a pré-assinalação, basta falar almoço é do meio-dia a 1. Ponto. Para qualquer empregado. As empresas não são obrigadas a ter entrada e saída, você vai ficar louco. Ó. Imagina o doméstico. Né? Então, o pessoal está querendo ser mais realista do que o rei. Né? Não é possível isso. Muito bem. Já ouvi falar em banco de horas. Não, acho assim, bacana. Né? Ela vai trabalhar um pouco. Banco de horas. Olha aqui, o inciso 13, ele prevê isso. Quando ele diz assim... cadê o 13? Voou aqui, meu 13. Duração do trabalho normal, não sujeito a 8 horas diárias, 44 semanas, facultada, é aqui que vem a compensação. A compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso aqui é um problema. Mas ele quer dizer o seguinte, esse inciso 13 diz o seguinte, pode haver compensação, não é horas extras. Horas extras é trabalhar mais do que o limite e você pagar aquelas horas como extra. Compensação é trabalhar mais num dia e compensa com folga num outro. Então, por exemplo, eu posso ter uma compensação dessa semana. Ao invés de trabalhar 4 horas no sábado, que vão dar as 44, eu quero jogar essas 4 para a semana. Mas aí vai ampliar o limite diário. Ok, aqui a Constituição deu. Só que ela fala mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Muito se discute no mundo acadêmico, jurídico, se esse acordo pode ser individual, entre empregado e empregador, ou só vale o coletivo. Né? Para o trabalhador urbano, que era o que a gente estava pensando até então, é possível fazer esse acordo semanal, esse pontos em feriados, né? A empresa quer, o feriado cai nas quinta e vai emendar a sexta, então pega essas horas e joga no ano. Tal. Esses acordos semanais de ponte em feriado, a jurisprudência vem tolerando o acordo individual, diretamente com o empregado e o empregador. Então, acho que para o doméstico também, se faz, mas tem que ser escritor. Faz um acordo onde ele concorda trabalhar um pouco mais de segunda a sexta para não trabalhar os sábados. Faz o acordo, ele concorda, está lá. Porque se você não tiver esse acordo escrito, você vai pagar hora extra. Né? Então, esse acordo individual é importante. E isso eu não preciso ir na CLT. Porque está aqui, falando facultada, compensação de horário, mediante acordo ou convenção coletiva. Isso está na Constituição. Banco de horas, ele é mais longo, ele é anual. Então, é a possibilidade do trabalhador trabalhar mais durante um período e depois compensar com folgas, desde que não se ultrapasse o limite anual. Você pegar 220 dividido por 12, vai dar 2.500 e pouco. É isso. No ano, ele tem que ter isso. Pode até ter trabalhado 10 horas num dia, 9 no ano. Não, isso é banco de horas. E para este banco de horas anual, onde a prorrogação da jornada com uma compensação de folga no ano, só pode ser mediante acordo coletivo. Então, aqui,
é uma interpretação que a jurisprudência deu. Então, imagino que para doméstica a interpretação vai ser a mesma. Se tiver banco de, não quero pagar hora extra para a empregada, mas no ano eu vou compensar quando eu viajo, que ela não tem o que fazer. Então, aí ela pega a folga dela. Eu vou precisar se é anual, eu vou precisar da negociação coletiva, dentro do que está estabelecido no inciso 13. O que eu tenho mais para falar sobre duração? Já falei do noturno, já falei do intervalo, já falei de hora. Bom, então, aí, tudo isso que a gente está falando, a gente tem que pensar, e a babá? Não é a babá, é a gente pensar como que a gente faz. Né? Por exemplo, então, agora eu lembrei da babá. Tempo à disposição. O artigo 4º fala que é considerado jornal de trabalho o tempo à disposição. Então, nós temos uma teoria que é considerado jornal de trabalho não só o tempo efetivamente prestado, mas o tempo à disposição do empregador. O tempo em que ele está aguardando receber uma ordem, aguardando executar um serviço. É tempo à disposição. Muito bem. Aí, o que eu ouço, né, as empregadoras domésticas, tudo bem, ela acorda às 7 horas da manhã, serve o café, mas depois ela passa a tarde, dormindo, vendo televisão. Eu não tenho esse controle, não tenho esse horário. Essa é a reclamação. É tempo à disposição. Ela está na sua casa? Ela está envolvida com o trabalho, ela pode voltar para a casa dela, né, e vir no dia seguinte. Então, esse tempo à disposição, trabalhando ou não, tem que ser remunerado. É óbvio que o tempo à disposição, como no caso da babá, né, que você coloca ela de sobreaviso. Né? O sobreaviso, ele é um instituto aplicado para os ferroviários, não é nem para urbano nem para rural. CLT não aplica, só que a CLT pegou os ferroviários por aplicação analógica. Mas o que é o sobreaviso? É quando o empregado não está trabalhando, mas ele está na expectativa de ser chamado. Ele tem que estar atento, ele não tem liberdade quanto ao seu tempo, porque ele pode ser chamado. Então, o fato dele estar na expectativa de ser chamado, ele já recebe uma remuneração. Então, é aquele trabalhador que está no sábado, no dia da sua folga, imaginar que sábado é o dia da folga dele, mas o empregador fala, olha, se der algum problema aqui na empresa, eu vou ter que te chamar. Ele tem que... E aí discute, mas não está impedido o direito de ir e vir. Como não está impedido o direito de ir e vir? Se ele quiser viajar 500 quilômetros, ele não pode. Né? Se ele quiser comer uma feijoada, então encher a cara de caipirinha, não pode. Porque ele está na expectativa de ser chamado. Então, por conta disso, a lei do ferroviário, que a gente tem aplicado para os trabalhadores, concede uma remuneração de 30%. Um terço, não é 30% nada. Um terço das horas em que ele está de sobreaviso. O máximo tem que ser 24 horas. Ele pode ficar só no máximo, não posso deixar ele o final de semana de sobreaviso. Sábado e domingo, 48 horas. Eu tenho que o máximo de 24 horas. E aí, quais são as horas que ele vai estar de sobreaviso? E pagar um terço sobre as horas que ele está de sobreaviso. Se ele for chamado ao trabalho, aí é hora de trabalho. Pode ser hora extra, depende, porque de repente pode ser hora extra. Ele já trabalhou o limite dele, vai para mais extra. Então, ele recebe o sobreaviso pela expectativa e mais as horas que ele trabalhou. Isso está na lei do ferroviário, no urbano, e não está no doméstico ainda. Mas eu acho que essa vai ser a tendência, a babá que vai dormir. Né? Mas eu falo, se o bebê chorar, você tem que levantar e acudir. 4 da manhã, você tem que acordar e dar remédio. Então, ela recebe, eu imagino que não precisa ser os 30, não sei. Pode ser que fale que aplica-se ao doméstico mesmo, que aplica-se ao ferroviário, ao urbano. Pode ser. Mas, por enquanto, é o ferroviário que se aplica por analogia urbana e que ainda ninguém falou nada sobre o doméstico. Mas sobre o doméstico, e para esses que ficam de sobreaviso, é possível imaginar essa remuneração. E a hora que ela acorda para dar o remédio? É trabalho. Não é sobreaviso. Como é que eu vou controlar? É difícil. Como é que eu vou controlar? Aí é uma outra questão. Né? A gente está vendo o entendimento, como remunerar esse trabalho. A remuneração é essa. A expectativa é 30%, o que está aqui. E o trabalho é hora. 1 hora, 2 horas, meia hora. Como eu vou controlar? Não sei. Pega que cuida do idoso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. São todos empregados domésticos. Porque trabalha no âmbito residencial, para a pessoa ou para a família que não explora atividade econômica. Ponto. Essa é a definição de empregado doméstico. É para quem cuida de idoso, é para quem é babá, é tudo isso. Trabalha no âmbito residencial, para a pessoa ou para a família, que não explora atividade econômica com aquele trabalho. Esse é doméstico. Qualquer um desses que trabalham dessa maneira. Ok? Pode ir anotando as perguntas, aí quando eu terminar. Bom, eu acho que esse era o ponto nevrálgico, né, da questão, pelo menos é o que suscita mais dúvidas com relação a isso. O repouso semanal remunerado já era garantido.
Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Isso aqui é um direito que precisa ser regulamentado por lei, né? Para o trabalhador urbano e rural, não tem essa assistência. Quer dizer, o Estado tem que fornecer vagas para crianças nessa idade. Agora acho que vai ter que mudar, porque a criança é obrigatória aos 4 anos, né? Então vai ter que rever. Então o Estado tem essa obrigação, é uma política educacional. As empresas, é negociação coletiva. Não tem lei que obrigue a empresa a disponibilizar vagas para filhos até 5 anos. Há uma garantia constitucional e os sindicatos negociam auxílio creche, vaga, mas eu preciso que seja regulamentado por alguém. E até agora quem vem regulamentando são os sindicatos. Então, o mesmo ocorre para a empregada doméstica, precisa ser regulamentado através do sindicato. Já vamos falar. Eu vou terminar com isso. Não, tem 2 coisas importantes que eu não posso esquecer. Seguro contra acidentes de trabalho. Bom, aqui é bacana, né? Porque o que acontece? Aqui é um problema. Seguro contra acidente de trabalho. Hoje nós sabemos que o Registro do Trabalho é competente para solucionar pedidos, né, solucionar conflitos entre empregado e empregador, que se discuta a responsabilidade civil decorrentes de acidente do trabalho. Responsabilidade civil, dano moral, dano material decorrente de acidente do trabalho. Se agiu com culpa, se não agiu. Aqui ainda a Constituição ainda garante a culpa, embora alguns juízes aqui não entendem que a culpa aqui não é tão importante, mas precisa mostrar culpa ou enfim, uma negligência. A empregada também vai ter esse direito agora. Né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado. A empregadora que manda ela pular na janela para limpar lá fora, né, ela vai responder aqui civilmente e até criminalmente por conta do que está previsto aqui. Né? Você fala, mas isso não acontecia antes? Isso aqui entrou agora. Antes era bem questionável a responsabilidade civil do empregador doméstico. Hoje, o empregador doméstico passa a ser responsável civilmente. Nós vamos estudar lá o Código Civil, 186, 927, sobre responsabilidade civil, agora para o empregado doméstico. Então, essa história de limpar a janela para fora precisa tomar... é complicado, né? Passa sabão, escorrega, quebra a perna, né? Ou adquire uma doença profissional em razão de contato com um produto que não é adequado. Então, isso vai ter que ser bastante... Então, ninguém fala muito disso. Eu acho que aqui é bastante complicado, porque passa a responder. Né? O patrão tem uma doença, transmite, pega o empregado... E tal. Também, quer dizer, ainda a gente fala de culpa, né? Então, ainda estamos pensando na culpa. Nesse caso, não sei se... Mas é para se pensar assim. Mas um acidente, uma aquisição de doença profissional, dependendo do produto que ela utiliza, quer dizer, vai ter que ter um cuidado quanto ao ambiente do trabalho. Né? Como é que esse trabalho vai ser produzido, o que não é fácil. Bom, isso foi, basicamente, é o que foi acrescentado no parágrafo único. 2 coisas, eu vou abrir aqui para perguntas, né, porque talvez alguma coisa eu tenha esquecido. O que me chama a atenção, que eu não vi ninguém falar, mas eu fico preocupada, é que o inciso 29 do artigo 7º não foi recepcionado. E o inciso 29 do artigo 7º fala de prescrição trabalhista. E ela prevê uma prescrição de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, quer dizer, o empregado tem até 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, para pleitear os últimos 5 anos. E isso está no inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal. E ele não foi recepcionado no parágrafo único. Então, eu queria ouvir um pouco mais dos pensadores, dos juristas, o que pensam a respeito de prescrição trabalhista. Se a prescrição que a gente aplica vai se aplicar para o empregado doméstico também. Né? Me parece que essa será a tendência. Né? Acho que houve um descuido do legislador em ler um pouquinho mais o artigo 7º para poder trazer o inciso 29. Né? Mas... é uma questão que eu gostaria de chamar. E o que o meu amigo Rui comentou, né, dizendo agora, né, qual vai ser o impacto disso na sociedade. Então, primeiro, está todo esse movimento, as pessoas estão se sentindo inseguras, preocupadas, os empregados com medo de serem demitidos, os empregadores não sabendo como regulamentar. Então, enfim, eu acho que está havendo aí um agito na sociedade por conta dessa nova lei. A impressão que nós temos, e a gente estava conversando lá dentro, é que
quase nada mudou, né? Eu acho que o que vai acontecer vai ser um ajustamento, né, de conduta. Agora, esse ajustamento, tudo isso, para que a norma seja cumprida, é necessário bom senso, razoabilidade. Então, também não adianta ficar esperando que toda aquela regra seja mantida por norma, né? Então, eu acho que, em termos, por exemplo, vai aumentar, eu vou ter que, vai ter uma dispensa em massa de trabalhadores, porque ninguém vai conseguir suportar esse encargo. Nem o FGTS a gente sabe quanto vai ser. Talvez nem seja de 8%. Né? Eu acho que para a sociedade foi um ganho muito grande, independente, mas é eleitoreiro, não é? Não quero nem entrar nesse papel, mas eu quero dizer o seguinte, toda vez que se vem uma norma para estabelecer cidadania, para garantir melhoria na vida das pessoas, para tornar as pessoas mais dignas, ela é louvável, né? Ela é louvável, eu acho que isso é louvável. Quer dizer, eu preciso olhar, na minha visão, quanto custa para ter uma pessoa que lava minha roupa, que passa minha roupa, que cuida do meu filho, que cozinha. Quanto? 1.500? Eu posso? Não posso. Então eu vou ter que fazer, vou ter que dar um jeito, vou lavar a roupa fora, vou ter que fazer. E assim é feito nos países desenvolvidos, onde as pessoas têm acesso à cidadania, né, ao exercício da cidadania, à dignidade humana. Então, eu acho que, para nós, é um sucesso, não é um retrocesso. Né? Claro que a gente vai ter que se adaptar, vai ter que usar o bom senso, mas não é nenhuma bomba atômica, né? Não veio da Coreia do Norte isso. Então, a gente precisa ficar mais preocupada com ele, eu acho, do que com qualquer outra coisa, neste primeiro momento. E o que a gente comentou também, comentamos com o Rui, falou assim, esse próprio empregado doméstico é empregador doméstico, porque ele acaba contratando a vizinha do lado para cuidar dos filhos, não é? Para ele poder trabalhar. Então, ele passa a ser empregador doméstico. E será que ele vai conseguir, né, manter tudo isso? Possivelmente não. Possivelmente muita gente vai ficar na informalidade, né? Vai ficar aí à margem da lei. Mas não dá para a gente resolver tudo de uma vez numa norma só. Eu acho que as coisas vão se resolvendo aos poucos. E, na minha opinião, é uma lei louvável, possível de se aplicar, não acho que vai ter uma debandada, e eu acho que vai evitar a exploração absurda que ainda tem. Eu tenho muitas amigas que exploram, né, que tem que estar 7 da manhã empregada servindo café e é 8 da noite o jantar, a hora que chega o chefe. Então, eu acho que ela é benéfica, eu acho que é positivo para a sociedade, e a gente tem só que se adaptar e baixar um pouco a bola da sociedade. Né? Falar, calma, não é tão complicado assim.